iniciando o programa Edificando Famílias pela Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. E eu convido você a estar conosco nessa noite e acompanhar o nosso programa. Mas antes eu quero te lembrar, compartilhe o link desse programa com seus amigos, nas suas redes de contatos, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus e essa palavra possa trazer transformação em suas vidas e na vida da sua família. Hoje nós teremos um programa especial falando sobre histórias de família, histórias de transformação, histórias de superação, histórias de enfrentamento de crise, como essas pessoas lutaram, lidaram com tudo isso e como fizeram para ter uma família abençoada, vivendo de acordo com os princípios de Deus. Como foi que aconteceu na vida deles quando Jesus passou a reinar e a viver dentro dos seus lares. Fique com a gente, acompanhe esse programa de hoje e você com certeza poderá ter transformação na sua vida e em sua família. Nós estamos juntos há 40 anos, estamos indo para o 41º ano. Temos uma família maravilhosa, 3 filhos, o Gustavo, o Daniel e o Guilherme. O caçula é o Guilherme, está com 30 anos, o Gustavo com 39 e o Daniel com 38. Você quer contar? Mas conta a verdade, hein? A verdade. Meu Deus. Ele tinha um relacionamento que foi importante para ele, terminou, e eu também. Tínhamos tido os dois uma decepção. Você foi gentil agora, hein? Tem um relacionamento que foi importante. O que foi importante para você foi esse. E aí tínhamos terminado e eu fui, ele ia ser sócio de um amigo em comum, e eu fui ajudar na decoração do lugar lá e conheci ele. E você quer que eu conte que você estava sem camisa, que me deu um frisson? Fazer o quê, né? Eu sou modesto, não posso falar isso, né? Somos casados já há 55 anos, 2 filhos já casados também, temos netos. Nós nos conhecemos desde criança ainda, ela com 15 e eu com 16 anos. 8 anos de namoro, entre noivado e namoro, 8 anos. 55 de casado. Há 40 anos, fizemos 40 anos de casados agora, em dia 6 de setembro. Entre namoro e noivado, 45 anos. Nos conhecemos em São Paulo. 3 filhos, 3 netos. Foi bênção na nossa vida. Eu trabalhava numa empresa, ela chegou para cobrir uma vaga da empresa e de lá começamos a nos conhecendo, né? E nos casamos e estamos até hoje. 40 anos de casado, completo 40 de casado. E depois, assim, todo dia, né, acabamos começando a namorar. Esse namoro inicial durou 4 meses. Depois ele teve a ousadia de terminar comigo. Ele terminou. Daí ficamos 7 meses separados. Conheci essa joia que está do meu lado e ela tem sempre colaborado comigo. Tivemos nossas desavenças no início de casado, sempre alguma coisa para nos tentar. Minha mãe falava, vocês vão ser tentados, até os 7 anos de casado vocês vão ser tentados, mas tem que se manter. Aquele conselho ela sempre deu, mas nós vencemos, tivemos uma parte aí muito, mas tudo se resolveu porque Deus entrou no negócio. Então, teve as dificuldades. Eu costumo dizer para os meus filhos que a nossa vida sempre foi de altos e baixos, mas assim, com muito respeito, né? Com muito amor, com muito carinho, sempre com dificuldades, mas conseguimos vencer. Eu comecei até a namorar um amigo. Agora pode deixar que eu... Agora é comigo. Aí depois desse período que a gente ficou separado, ela tinha lá as saídas dela, eu tinha as minhas saídas. Aí um dia chegaram para mim e falaram assim, viu, você tá sabendo que a Rose tá namorando? Eu falei, como tá namorando? Que negócio é esse que tá namorando? Aí eu fui atrás, né? Chegaram e falaram, pode terminar esse namoro agora.
E naquela época a gente se reunia ali onde é a Pepsi. Hoje a gente encostava o carro, né, na avenida ali. E aí sentado no capô do carro, falei, não, pode terminar esse namoro agora que a gente vai voltar a namorar. E aí a gente voltou a namorar. Às vezes tudo que a gente pensa em falar, às vezes fala demais e acaba atrapalhando. Ele é homem, pensa de uma forma e eu penso de outra, não é verdade? Mas a gente tem que procurar entender um ao outro. Eu acredito que eu já falei agora há pouquinho, entre o casal, acho que o primordial é o respeito entre um e o outro, né? Porque todos nós somos seres humanos cheios de erros, defeitos e pecados. Mas o respeito com o outro, acho que é o primordial. Porque na realidade a rainha do lar é a mulher sempre. O homem ele está ali para suster o lar, né? Mas a rainha do lar sempre é a mulher. O homem tem que respeitar tudo, tem que arcar com a responsabilidade mesmo. Não pode largar as coisas, tem que estar sempre junto, fazendo as coisas. Aí nós ficamos noivos rapidinho e casamos 1 ano e 4 meses depois de noivo. E aí fomos. E aí começou a nossa jornada como casal. Eu costumo dizer que o primeiro ano de casado não é uma lua de mel. É porque você não conhece direito o outro, por mais que você tenha namorado 8 anos. Sim. Não, você não conhece. Então, o primeiro ano de casado foi bastante difícil, né? Mas depois a gente foi se ajeitando, filhos chegando, aquele negócio de estarmos juntos em tudo. Ele trabalhava, eu também dava aula na época. E nós tínhamos a vantagem, que a gente considerava vantagem, de ter minha mãe junto, porque ele convidou minha mãe para morar com a gente. Minha sogra. E sempre se deu muito bem com ela, e eu sempre me dei muito bem com a minha também. Não, ela é uma expert no assunto, a culinária com ela, tá? Então, não tem uma refeição que ela faça que eu não posso nem falar uma vírgula contra, porque tudo que ela faz com muito carinho e faz muito bem feito. Por amor, ela faz muito bem. Mas eu não era assim, não. Eu comecei faz muito pouco tempo, esse negócio de ajudar em casa, varrer casa, aí não era comigo, não. Mas depois que eu vi a necessidade, porque para ela sozinha a casa é grande e é cansativo também para uma pessoa só, né? Ela falou que o primeiro ano foi difícil porque hoje quem me conhece hoje sabe que eu mudei radicalmente, né? Porque na época eu era muito sistemático, sabe aquele negócio de que você também acha que eu estava buscando uma autoafirmação como macho alfa dentro de casa, então tudo tinha que ser do jeito que eu queria, não abria mão de alguns conceitos que eu tinha. Não, a gente não tinha problema de discussão, porque eu não me lembro da gente ter discutido assim, discutido bravo, feio, possa dizer que não, a gente bateu boca, falou isso, falou aquilo, não tivemos isso. Mas eu também reconheço que no primeiro momento do casamento eu era muito sufocador, eu não permitia que algumas coisas saíssem fora daquilo que eu entendia que estava correto. Então, nesse aspecto, ela deve ter sofrido bastante no primeiro ano de casamento. Eu não sou eu não ajudo ela em casa, em nada, sabe? E aí ela seguiu o que a minha mãe fazia, então eu me acostumei, me habituei a não fazer nada. Realmente em casa eu não. Hoje que eu estou tendo um pouquinho mais de tempo, às vezes eu ajudo ela a lavar um quintal, mas é só também. Eu não sou de lavar louça, não sou de cozinhar, não sou de fazer nada. Tem que ser, não tem jeito. Vamos fazer, né? Quando Deus dá saúde pra gente, a gente tá fazendo. Por amor, a gente faz. Olha, parece uma coisa assim, um filme. Sabe quando você assiste um filme, né? Desde o dia que nós nos conhecemos, nós fomos apresentados por uma amiga dele, né? Dentro do trem. Dentro do trem onde a gente ia trabalhar todos os dias, né? Ele já se encantou, né? Eu não. A senhora não. Eu não. Teve que bater. Não sei, eu acho que eu não estava pronta para namoro com 15 anos, né? Não estava pronta, né? Mas ele insistiu 1 ano.
Mas era também assim, não tinha aquele olhar assim de namorado. Não era tudo comigo, né? Mas um dia ele foi lá, entrou na minha casa e foi falar com a minha mãe. Aí eu não tinha coragem de falar com o pai dela. Eu fui falar com a mãe dela. Aí resolvi. Acabei, mas... Sem a senhora saber. Sem eu saber, ele entrou lá e foi falar com a minha mãe. Nem conversou com a senhora antes. Não. Não, eu não pedi ela. Nascemos no mesmo bairro, né? Fui morar lá onde ela nasceu. Casamos e moramos lá. Né? A igreja que nós começamos, que Deus preparou para a gente, né? A gente se entregou totalmente. Depois que conhecemos Jesus, fizemos de tudo para servir da melhor maneira possível. Então, desde que ele foi falar com a minha mãe, eu achei ele muito audacioso, né? Com 16 anos, entrar na minha casa, né? Falar com a minha mãe, eu acho que é coisa séria mesmo, né? Então, aí a gente foi conversando mais, foi né, assim, e namoramos muitos anos. Olha, como casal a gente gosta de fazer muitas coisas, embora ultimamente não está dando para fazer muitas coisas, né? Mas como casal a gente gosta de fazer muitas coisas juntos. Viajar, fazer um passeio. Sabe uma coisa que eu achava interessante? Que muitas vezes tem uma fase da nossa vida como casado que eu ia no shopping e via uns casais mais adiantados do que a gente andando de mão dada. Eu falava assim, cara, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Porque era assim, ou eu ia na frente e ela atrás, ou ela estava na frente e eu estava atrás. Dificilmente a gente estava junto. Até o dia que eu falei assim, não, acho que eu posso fazer isso também. E aí hoje a gente anda, abraça no shopping, né? Onde a gente estiver, anda de mão dada. Eu entendo quando às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo dizer eu te amo. Eu também, num primeiro momento, eu não conseguia dizer eu te amo com tanta facilidade. Mas hoje, isso para mim, isso flui normalmente para ela, para os meus filhos. Mas nós temos 3 meninos e eles não têm problema nenhum também de dizer eu te amo. Então eu acredito essa facilidade deles também, e eu vejo, por exemplo, a forma como o meu filho mais velho cuida do filho dele, que tem tudo a ver com a forma como ele recebeu a educação dele também, entendeu? Depois que eu me dediquei à igreja, eu sempre fui dedicado à música, né? Cantor, cantava para o mundão, mas depois que eu conheci a Jesus, eu passei a louvar ao Senhor e Ele tem me dado vitórias. E eu me alegro com isso, eu me preocupo com a música, né? Que eu quero dar o melhor, não só para o povo, mas para Deus, sempre o melhor. Que a nossa vida espiritual mudou muito depois que nós estamos fazendo o culto matinal. De manhã a gente lê a Bíblia, canta louvores, o povo até para na rua para ouvir. Nas outras igrejas que nós participamos, a gente até fazia vigília, muitas vigílias foram feitas dentro de casa. Íamos ao monte com chuva, íamos para o monte de qualquer maneira, marcava, compromisso é compromisso. E Deus nos abençoou, nos conservou e estamos aqui a serviço de Deus da mesma forma. A hora que Ele precisar. Percebe? Então, você percebe que assim, quando a gente às vezes quer saber qual foi o momento mais marcante da sua vida, eu acho que com 40 anos de casado, com 55 anos de casado, não tem o momento mais marcante. Tem vários momentos que vão marcando em cada fase da vida da gente, você entendeu? De bom que ela tem sempre cuidado de mim, mais ela cuida de mim do que eu dela, porque ela se preocupa. Quando eu vou sair de casa, ela sempre está preocupada como eu saio, né? Então, eu acho muito importante isso aí. Do momento que você senta numa mesa, abre a Bíblia e faz o seu devocional, você e a sua esposa, é você, sua esposa e Deus. Não tem ninguém naquele momento na mesa, você não precisa mostrar nada para ninguém, é você, ela e Deus ali. Quer dizer, então é o momento onde você muitas vezes derrama o seu coração, é o momento que não é um momento que você usa só para você, é você, ela e Deus. Lógico que o fechamento de tudo isso, você também está orando pela sua família, pelos seus filhos, né, pelas noras, pelo neto. Isso eu tenho a impressão, porque como é a primeira atividade nossa do dia, isso realmente dá um up diferente no dia. E a gente sabe que você vai sair dali, você vai ter que matar, não é mais um leão, né? Você tem que matar 10 leões às vezes no dia. Mas você já sai com uma base mais fortalecida, né?
Então eu acho que esse devocional como casal, e a gente tem os momentos de oração separado também, cada um ora no seu momento, mas esse devocional nós tomamos por hábito, nós fazemos todos os dias e é a primeira atividade da manhã. Normalmente a gente faz antes do café. Mas tudo isso aí depois de conhecer Jesus, porque antes não era bom não era. Mas depois que conhecemos Jesus, tudo mudou, melhorou. O respeito que a gente tem um pelo outro sempre conserva, né? Mas é Deus que coloca tudo. Sem Deus nós não somos nada, não somos ninguém. Os momentos felizes eu acho que foi muito maior do que os momentos de dificuldades, né, de problemas. Foi muito mais compensador, né, do lado feliz do que do lado de dificuldades. Foi nós ficamos separados um tempinho, né? Por quê? Por minha causa, que eu não dava atenção em casa. Eu passava mais no jogo, com os amigos, né? Não faltava dia de trabalho, mas em casa eu faltava. Às vezes eu não ia para casa, né? Ficava às vezes direto no jogo, 2, 3 dias direto. Então aquilo foi aborrecendo o coração dela, né? E até que por necessidade nós tivemos que fazer uma mudança, que nós morávamos de favor na prefeitura, num parque infantil muito bonito, novo, e eu não dava valor para aquilo lá, né? O dinheiro que eu ganhava ia tudo para o jogo, né? Eu não pensava no lar. Mas depois Deus permitiu que houve a separação, ela teve que ir para o lado dos pais dela, porque tinha que entregar o prédio onde a gente morava, né? Da prefeitura. E eu achava que era um direito que eu não tinha que dar nada lá, eu não sairia. Mas eu tive que sair praticamente forçado, pela separação. Depois Deus nos uniu. Tanto é que nem advogado eu pus por causa de uma separação. Mas ela pôs e quase ia para a água abaixo mesmo. O casamento ia mesmo, mas Deus tomou conta de tudo, porque Ele sabia que o meu coração não era aquele que eles pensavam. O meu coração era diferente. Eu achava que eu ganhando um dinheiro no jogo, eu ia fazer né? E não era nada disso, era tudo ilusão, o diabo colocando coisas na mente da gente que é para poder atrapalhar a vida do casal. E eu falo que nós vivemos, eu digo que eu vivi 6 anos numa bolha. Porque até você resolver descobrir que caminho que você tem que tomar com uma criança que ficou surda, porque ninguém imagina que vai ter um filho com dificuldades depois de uma doença, assim, né? E no caso dele eu fiquei mesmo, tive que mudar a minha vida, parei de trabalhar, fiquei 2 anos afastada, depois eu pedi exoneração. E a minha vida era Campinas, Indaiatuba, ficava praticamente o dia inteiro em Campinas, porque ele tinha que frequentar uma escola para surdos, depois ele começou a frequentar também uma escola normal, e ainda tinha fono, né? Quando a gente começou esse processo, a nossa vida estava num patamar assim, vamos dizer, se você imaginar financeiramente, estava muito boa a nossa vida. Socialmente, estava muito boa a nossa vida também, porque na época eu era presidente do Lions Club de Indaiatuba. Mas aí, só que os nossos valores eram outros. E o Guilherme, é aí que eu acho que começa a mão de Deus para colocar a gente num caminho. Porque quando aconteceu o problema com o Guilherme, é um negócio que eu me emociono até hoje para contar, porque cada vez que eu relembro dessa situação, é como se a gente estivesse vivenciando essa situação de novo, né? Quando eu vi aquele menino entrando na clínica, em estado de pré-coma, e num processo que tinha começado às 7 horas da manhã naquele dia, e que 10 horas da noite eu falei assim, eu liguei para o médico dele e falei assim, eu estou levando meu filho para a clínica, porque se continuar desse jeito eu vou perder meu filho essa noite. Então, quando eu vi isso, eu falei assim, Senhor, eu só quero uma outra oportunidade para o meu filho. E Ele deu. Djalma mudou muito depois de tudo isso.
Glória a Deus. Porque antes ele chegava em casa não podia ter um brinquedo no chão. Depois disso, ele não deu mais importância para esse tipo de coisa, porque o que ficou importante para nós é a alegria das crianças quando chegavam em casa, tudo mais. Então, eu, nessa época de separação, fiquei muito revoltada, né? Porque eu tinha meus filhos pequenos, né? Renato com 7 anos, a Kátia com 5. E eu trabalhando, sempre trabalhei, né? Sempre trabalhei fora. E era muito difícil para mim. Então eu fiquei muito revoltada. Eu pus um ponto final na minha vida com ele, entendeu? Eu achei que nunca mais eu ia morar com ele. Agora é moça, né? Aí eu conhecendo a igreja, eu senti aquele desejo, né, de ir para a igreja. Eu ia com meus 2 filhinhos, né? E Deus falou muito comigo. Eu orando, né? Falei, meu Deus, né? Porque eu rejeitava. Ele ligava para o meu trabalho, mas eu nem atendia. Eu não queria, sabe? Meu coração se fechou. Porque tudo que ele me fez, eu achava que eu não merecia. Ele insistiu. Aí eu indo na igreja, o Senhor quebrantou meu coração. Eu liguei para ele, vim falar comigo. Então foi aonde nós nos entendemos novamente, né? Nós ficamos quase 3 anos, né, separados. A dificuldade nossa nesse processo do Guilherme, teve um momento que eu achei que eu tinha abandonado os outros. Mas com o tempo eu fui restaurando tudo isso. E não foi fácil, e hoje você vê o menino que o Guilherme se tornou, né? E aí entra aquilo que a Rose falou. Deus sempre colocou no momento certo, as pessoas certas, a situação certa, que sempre permitiu que a gente fizesse um passo a mais, como família e no cuidado com ele, porque você falava assim, bom, para começar, quando você falava de deficiência, era alguma coisa que estava muito distante da gente, né? Era um negócio que você ouvia falar lá da PAI, uma coisa, não era um negócio que fazia parte do nosso meio, do nosso cotidiano. Então, quando aconteceu esse negócio com o Guilherme, simplesmente a gente falou assim, viu, mas o que nós vamos fazer? E a surdez foi a sequela que ficou, por quê? Porque quando ele entrou na clínica naquele estado de pré-coma, o neurologista, que aí o médico que estava atendendo o Guilherme, acho que já deu toque para o neurologista, chegou e fez a punção da espinha, ele falou assim, é meningite, só que nós não temos condição de saber qual é. Então, como eu não sei qual é, eu vou ter que entrar com antibiótico mais forte. E o antibiótico mais forte foi o que causou a lesão da perda da audição, que foi a sequela que ele ficou. Então, aí, o que a gente precisava? O único lugar aqui próximo que tinha a escola de surdo era São Paulo. E aí a gente precisava ter uma base em São Paulo para que ele pudesse, porque não ia dar para ele ir e voltar todo dia, porque lá era período integral. Então a gente tinha que montar um apartamento ou ter uma residência em São Paulo. Eu falei, bom, esse ano não dá. Um ano antes a gente não tinha condição de fazer, um ano depois a gente teve condição de montar um apartamento em São Paulo. Ela ficava lá durante a semana toda com ele e vinha na sexta-feira para cá. Então isso foi um período assim de crescimento para a gente e para ele. E o Guilherme hoje, para quem conhece o Guilherme, inclusive na igreja, é um menino que está trabalhando no laboratório de gastronomia da Max Plan, fez 2 faculdades, leva uma vida praticamente normal. E a nossa oração é aquilo que a gente está falando. A gente está agarrado na oração para ele arrumar uma serva de Deus para completar a vida dele. Então, e os meus filhos ficaram tão felizes, tão alegres, né? Porque eles pouco viam o pai, né? Mas eles ficaram muito contentes. Nossa, eles são especiais. A gente já tinha voltado, já eu me comprometi a passar pelas águas, né? E aí 6 meses depois ele também passou pelas águas. E aqui tem um detalhe que é importante colocar. Minha sogra morava com a gente, um ano depois desse evento do Guilherme, a minha sogra, Deus levou ela. Foi o período que vocês mais precisavam, ela estava ali. Ela estava, e um ano depois ela foi. E aí, na verdade, a gente começou, pode-se dizer que aí a gente começou uma jornada
como casal efetivo, porque até então ainda tinha ela que ainda dava um suporte pra gente, né? Deixamos, né, tudo que eu fumava na época, né? Eu trabalhei em Souza Cruz e tudo, então eu tinha vício de fumar, né? E bebia também, bebida alcoólica, assim, não para me embriagar, mas eu bebia. O Senhor me libertou de tudo. Foi assim, uma coisa assim, até inexplicável, como o Senhor me libertou. Eu costumo dizer assim, que não importa a quantidade de anos que você esteja casado, a vida a dois é um conhecimento novo a cada dia. Você sempre que você está ligado, você descobre que uma coisa nova no seu parceiro. E eu aguardei também que o Senhor fizesse o mesmo comigo. Vale a pena, né, colocar 2 Coríntios capítulo 12, que fala que na dificuldade é que a gente se torna mais, na fraqueza é que a gente se torna mais forte. Eu acho que foi nessa fraqueza que nos fortaleceu ainda mais como casal, como família, né? Fazendo um curso de teologia, hein? Fui fazer um curso de teologia como presidente de uma casa espírita e foi ali, em fevereiro, em abril eu me converti. Mas foi fulminante. Aí Deus falou assim, não, agora chega de boa vida, agora eu vou te mostrar outro caminho que você precisa conhecer. E foi aí eu terminei o curso de teologia. Ela me chama de Lu e eu chamo ela de Benhê. Os netos, né, sempre chamam ela também, quando pequenininho, chamam ela Benhê, Benhê, não chamam de vó porque só vê o vô chamar ela de Benhê, né, então... Eu não queria saber do evangelho, não queria saber. Ela foi, não sei como é que foi, que Deus me encaminhou, que eu já fui para a igreja, me pegaram como tesoureiro da igreja, fui presidente da igreja, já fui com tudo. Aproveitaram, porque... Eu acho que a vinda dos filhos, né? Eu acho que a vinda dos 3 filhos, acho que foi o momento mais marcante da nossa vida. O batismo, eu e ele, mais o Felipe junto, foi algo assim de realmente de emocionante, né? Numa noite de Natal, ela sentiu falta da minha presença, que nós estávamos separados. Ajoelhou no quarto e foi falar com Deus, porque ela queria saber do meu retorno. Meu testemunho de conversão foi esse, noite de Natal. Noite de Natal, meus pais saíram de casa, eu estava morando lá com eles, né? Minhas crianças dormindo e eu sozinha, né? Estava sozinha. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí liguei a televisão, então ele me visitou naquela hora. Eu caí no chão assim, em pranto. Aí foi aonde que eu falei, não, eu vou telefonar e vou falar com ele. Aí ela foi para a igreja, um dia na igreja eu apareci lá. Aí, quando eu tô sentada assim, né, no salão da igreja, aí eu escuto lá o pastor, ele falava missionário. Falou, esse moço que tá entrando aí agora, o senhor tem um negócio com você. Todo mundo olhou para trás, eu também, né, era ele. Mas foi pego assim, ó, de laço. Eu nem sabia que ela estava lá, eu quis entrar na igreja, eu queria... Não, pra mim foi a maior surpresa, né? O que deu a dobrada ali foi um dia que ele pediu a separação. Durou meia hora. Cara, você não acredita no negócio desse. Eu sentei com ela no meu escritório, que eu tenho um escritório na minha casa. Sentei com ela no meu escritório, falei tudo que eu queria falar. Falei assim, ó, então vamos fazer o seguinte. Os meninos estão aqui em casa, a gente para a coisa não tumultuar muito, essa noite eu durmo no outro quarto lá, qualquer coisa, e combinamos lá o que não. Cara, acabei da conversa, ela saiu, eu saí, eu falei assim, Djalma, o que você está fazendo? Mas foi assim, não deu tempo. Eu falei assim, Djalma, o que você está fazendo? Você está ficando louco? Esquece tudo isso aí, apaga, eu sei que apagar vai ser difícil, mas deleta porque não vai virar. E aí eu acabei também pedindo perdão, né? Eu falei, acho que eu também estou estressado, e aí a gente... E acaba que você começa a entender o outro e o outro te entende. A gente vem aprendendo a cada dia, né? Não é porque já estamos na terceira idade que a gente sabe de tudo, né? A gente vem aprendendo a cada dia
E com os 2 cursos que nós fizemos, né, o Casados para Sempre, o da Aliança, a gente está dando uma melhorada, né? Então, era muito difícil, né? Eu viajei minha vida inteira, então, em casa muito pouco, e a gente não tinha esse pouco conhecimento que a gente tem hoje, a gente não tinha. Então, depois que nós começamos a fazer os cursos, aprendemos, ainda estamos aprendendo. A vida é uma escola, né? A gente todo dia aprende alguma coisa, né? Tem um outro momento que eu achei, assim, eu acho que eu gosto de lembrar, que acho que a maioria sabe, entrou o ladrão na minha casa e levou todas as nossas coisas, inclusive a nossa aliança. Chegou no encontro de casais, ele me preparou isso, de pôr a aliança, essa aliança na minha vida. Eu fiquei tão emocionada naquela época, porque eu achava que o preço da aliança, tá? E a gente não ia ter aliança mais, mas não era uma preocupação, mas foi uma surpresa que... E foi no encontro de casais, Foi no encontro de casais. lá em Poços de Caldas, que nós fizemos a renovação de votos, a renovação da bênção das alianças no encontro de casais. E uma outra situação que nós tivemos, quando eu estava na igreja, sempre se fala, né, de dízimo, oferta, né? E o pastor deu aquela pregação da grande pescaria, né? Aí veio na minha mente, esse mês eu vou depositar o meu salário. Não sei, sabe, depositar o meu salário. O que provém tudo é o dono da casa, né? Mas o meu salário é meu, eu vou depositar. Não sabia por quê que Deus me colocou no coração, vou obedecer. Veio uma carta, logo em seguida veio uma carta para a gente comprar a casa financiada pela Caixa Econômica. Porque eu obedeci o mandado de Deus, né? Eu depositei, não me fez falta. Eu não sabia disso aí. Não, ninguém, nem meus filhos, ninguém sabe. Por isso que mas é mesmo, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? Então a gente tem que usar a sabedoria. Se Deus tocou, eu vou obedecer. Deu tudo certo. E depois, quando vendemos lá, compramos essa que nós moramos aqui. Mas não é, igual você disse no curso, não é todo dia que você, sabe, eu não lembro, às vezes eu não lembro, passa batido, mas no momento, no dia que eu lembro, a gente faz a oração juntos. Precisamos fazer um curso de música. Com aliança, né? Casados para sempre não, mas o aliança está fazendo falta. Mas diz assim que eu sou de um tempo em que você conserta as coisas que quebram, você não troca ou não joga fora. Então você vai falar assim, bom, Djalma, nesses 40 anos, Djalma e Rose, vocês nunca tiveram nenhum problema mais sério? Tivemos. Como todos os casais, como toda a família, nós tivemos problema com o filho, nós tivemos problema de relacionamento. Não tão sério assim, da forma como a gente vê os problemas de relacionamento hoje, a gente não considera que nós tivemos um problema sério de relacionamento, né? Tanto que ela ficou livre de mim por 30 minutos. Né? Não deu nem pra me Não deu nem para ela se situar. Falei, deixa eu voltar logo antes que ela, né? Daqui a pouco ela fala, tá bom, agora é eu que não te quero mais. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Na pobreza e na riqueza. Então você vai falar assim, nós já passamos, é igual o apóstolo Paulo falou, já aprendi a viver na fartura. Né? E hoje você vive na escassez, você tem que aprender a viver contente com isso também. Nunca resolveu o problema na hora, sabe? Tem uma discussão, calma, cada um sai para um lado, pensa. Nervoso, ninguém resolve nada. Ninguém resolve, só vai fazer a coisa ficar pior, né? Esperar, se acalmar, aí voltar no assunto para solucionar o problema. Relembrando, né? Quando você me abraça, relembrando, a primeira vez que você me viu sem camisa, né? Sei lá,
acostumados, né? né? Mas o que não mudou nada. Eu acho que assim, o amor é uma busca constante todos os dias. A gente adora. Se a gente pudesse, eu viajava todo mês. Ele é muito amoroso, né? Ele fala de sério. Já ele não tem tempo ruim, às vezes ele reclama um pouquinho, né? Mas. Aí eu começo a cantar pra ele, né? Não adianta você reclamar. É que eu gravei essa música, né? E eu mesmo não cumpro isso aí, eu reclamo. Mas não adianta. Então, tudo para nós vem a palavra de Deus, é um hino que a gente canta um pro outro e assim a gente... Queremos agradecer aos nossos convidados dessa noite, Pastor Djalma e Rose, Senhor Luiz e Dona Cida e Senhor Walter e Dona Nelly. Tenho certeza que a história de vida deles impactou a vida de vocês e poderá trazer mudanças se há necessidade disso na sua casa ou no seu lar. Deus abençoe sua vida. Quero convidar você a compartilhar o link do programa com seus amigos, a você se inscrever no canal da igreja, ativar o sininho para que você receba todas as notificações das atividades que a igreja proporciona. São muitas coisas que a igreja tem para você e para a sua família. Próxima semana estaremos aqui na igreja com o casal, o pastor Júlio e a pastora Elaine, falando sobre casais super-heróis versus casais humanos. Esteja com a gente, acompanhe o nosso próximo programa. Mas antes de você ir embora, nós queremos orar para que Deus abençoe a sua vida e o seu lar. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor e agradecemos por essa noite na Tua presença. Cremos que essa história de vida, histórias de transformação, histórias que foram contadas, Pai, há de trazer mudanças, há de trazer transformações onde há necessidade. E sirva de motivação, Pai, para os casais e as famílias viverem debaixo da Tua graça, debaixo da Tua presença. Abençoe cada lar, cada família, cada pessoa que tem nos acompanhado e que a Tua graça não falte nesses lares e nem em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos por tudo que tem feito por nós, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.